Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI e vamos conversar hoje sobre oração, a importância da oração para Jesus e como que a oração também é importante para nós, na nossa vida, no nosso cotidiano, como que a gente lida com tudo isso. Será que a gente pode rezar em casa? Será que as nossas orações que nós fazemos em casa, elas também são importantes? Ou só as orações que nós fazemos na igreja que são importantes? Como é que tudo isso fica na sua cabeça, no seu coração? A gente vai tentar conversar sobre isso com você nessa manhã de hoje, tá bom? Muito bem, quando a gente fala sobre sócio, daqui a pouco a gente tem mais alguns pedidos aqui, só um minutinho. Tem uns pedidos de oração aqui. Nós vamos apresentar os pedidos da Nilvânia Maria Pereira da Silva. Ela é de Belo Jardim, lá em Pernambuco. Ela pede oração por saúde, paz, cura e libertação. Pede também pela sua situação financeira. Pede pela reconstrução de um relacionamento e por todos os seus familiares. Terezinha de Matos Gonçalves, de São João do Sul, lá em Santa Catarina, pede oração por ela mesma, pela sua saúde, por toda a sua família, pela sua irmã Lenir e família e também pelo neto Yuri. Maria de Lourdes Lopes de Menezes, do Rio de Janeiro, capital, pede oração por ela mesma, por toda a sua família e seus familiares. A Lindaura Alves Amaral, ela é de Montemor, no interior de São Paulo, pede oração por sua saúde, paz, pela cura do braço, pede também por José Carlos, Selma, pede também pela graça de um trabalho e por todos os seus familiares. Quem também faz o seu pedido de oração é a Maria Aparecida da Silva, de Campinas, no interior de São Paulo, e ela ficou sócia. Pede oração por ela mesma e por toda a sua família. Muito obrigado, que Deus te abençoe e te proteja. O seu nome vai estar ali na urna, a urna do coração de Jesus. Quem também faz o seu pedido de oração, isso aqui eu já tinha lido, é a Ivanilde Ribeiro Gregório, de Araraquara, no interior de São Paulo. Ela pede oração pela filha Gislaine, por cura e libertação da depressão. Pede também por seu esposo Renato Mendes, pede por Arthur Gregório e por todos aqui da Século XXI e por todos os seus familiares. Também a Alvarina Batista de Souza, de Borda da Mata, em Minas Gerais. Ela pede em ação de graças pela passagem dos aniversariantes de sua família, que completam mais um ano de vida nesse mês de julho. Ela pede também pela saúde, paz, conversão de todo mal e também pede por todos da sua família. Daqui a pouco a gente continua lendo esses pedidos de oração. Eu gostaria que você também fizesse os seus pedidos de oração pelo Facebook também, pelo e-mail. Mande seus pedidos de oração que a gente vai ficar muito feliz em poder lê-los aqui e apresentá-los a Deus. Quero lembrar você da nossa revista Brasil Cristão. Exatamente isso, você conhece muito bem a nossa revista e sabe do que eu estou falando, principalmente você que é sócio evangelizador. A revista Brasil Cristão, eu gosto muito de falar dela porque durante muito tempo eu escrevi para a revista Brasil Cristão e ela tem temáticas muito importantes que nos ajudam na catequese, principalmente nas nossas orações diárias, você está vendo no seu vídeo aí, e esse ano completa 18 anos, né? É muito importante a gente lembrar o seguinte: todos esses artigos que são escritos, são apresentados, eles vão como um brinde, claro, na revista, para todos aqueles que são sócios evangelizadores. E junto com a revista, você vê aí no seu vídeo, tem do lado um folhetinho, um novo formato para as reflexões diárias do Evangelho. Então você, além de ter essas temáticas, tem também algumas reflexões muito importantes sobre a Palavra de Deus. Para isso, claro, a gente quer lembrar você da nossa campanha, principalmente você que é sócio evangelizador. A nossa campanha a segunda fase, né? A campanha Coração Santo. E nós estamos lembrando isso porque você recebe junto com a revista o boleto de colaboração. Na verdade, são dois boletos, né? O boleto que todos os meses, aliás, que a gente conta todos os meses com a sua participação, com a sua colaboração, e também um outro boleto extra para que você possa fazer também alguma colaboração de acordo com a generosidade do seu coração. Quero só lembrar também que, além disso, todas aquelas pessoas que, ao se tornarem sócias, a gente faz esse convite para você hoje, não é? Se tornarem sócia, fizerem a opção pelo débito automático, você vai receber como brinde um terço que, outro dia eu abençoei um desses terços no programa Caminhos da Fé, aí está vendo no seu vídeo, um terços muito bonitos, pequenos, você pode carregar em qualquer lugar, na sua bolsa, né? E vai ser muito importante porque você vai poder rezar, viver esse momento de intimidade com Deus. Então, todos aqueles que se tornarem sócios, optarem pelo débito automático, recebe de brinde esse terço. Também você que já é sócio, mas pelo boleto ainda não se tornou pelo débito automático. Querendo fazer isso, você também recebe em casa de brinde esse terço. Então, vale a pena você pensar um pouco nisso. Quem sabe
no seu coração aí, porque quando a gente faz por débito automático, a gente fica um pouco mais tranquilo aqui, justamente porque a gente sabe que todos os meses a gente vai contar com aquele dinheiro, com aquela colaboração que você nos manda. Quero só lembrar que essa campanha Coração Santo já nos ajudou, porque outro dia vocês viram aí um vídeo apresentando uma das câmeras que a gente já adquiriu com a sua campanha. Então, muito obrigado a você que já colaborou, que já nos ajudou, e faça o convite. Faça também, nós estamos aí no mês de julho, no meio do mês de julho, quem sabe, dá tempo ainda de você nos ajudar a fazer esta campanha se realizar de maneira muito bonita, tá bom? Muito bem, para a gente falar de oração, falar dessa temática que eu já apresentei no início do nosso programa, temos uma convidada muitíssimo especial. Seja bem-vinda, Lia. Um prazer imenso recebê-la aqui no programa Você Pode Ser Feliz. Obrigada. Tá bom? Pode sentar, por favor. Eu fiquei sabendo que você já veio no programa Você Pode Ser Feliz com o Padre Nilson, né? Gostou da experiência? Olha, muito boa experiência. Participei no dia de Corpus Christi, né? E falávamos um pouco sobre a Eucaristia. Então, foi muito boa a experiência. Que bom. Agora, você que ligou agora a televisão, começamos agora o programa Você Pode Ser Feliz. E hoje nós vamos falar da temática, um pouco assim, a importância da oração para Jesus. Mas dentro disto, como que a gente pode trazer isso para a nossa vida? A gente vai falar um pouco sobre como é que essa oração, esse retiro, os retiros que podem nos ajudar a viver esse momento de oração são importantes para nós. E a Lia, eu vou dizer assim, é uma especialista nisso. Pois é. Um pouco Como é que é o seu trabalho? Algum tempo na estrada. Né? Você participa então lá em Itaici, não é isso? Isso. Como você chegou lá? Olha, desde 95 eu sou arte educadora, né? Então a minha primeira experiência com os exercícios espirituais de Santo Inácio foi em 1995, né? Onde eu fiz um retiro de final de semana, um retiro de silêncio, e a partir daí fui fazendo a trajetória nos exercícios completos de Santo Inácio, que é uma metodologia de oração. São vários exercícios espirituais que ajudam a gente a vencer a si mesmo para encontrar a vontade de Deus na nossa vida. Então existe um itinerário, né? Existe um itinerário. É uma modalidade que começa com, primeiro, finais de semana, pequenas pastilhas. Depois, à medida em que você vai tomando gosto pela metodologia, você tem a possibilidade de fazer de 8 dias e, quem sabe, fazer o completo de 30 dias, que pode ser em etapas de 8 dias ou inteiro. Né? E esse retiro de 30 dias é o último, diria assim, a última etapa das orações de Santo Inácio, do itinerário? Na verdade, ele é a metodologia completa. Então, os retiros de finais de semana servem para que você vá se apropriando da metodologia. Entendi. Na verdade, são vários exercícios. Então, nós temos a possibilidade de, lá em Itaici e também em outras casas, né, também é oferecida essa metodologia, você tem partículas, né, dessa modalidade completa dos 30 dias. Então, você começa com uma introdução e aí você pode fazer em 4 módulos ao longo do ano. E depois, à medida que você vai se apropriando da metodologia, consegue efetivamente fazer essa experiência de silêncio, você pode fazer de 8 dias. E não é feito só em Itaici, então, porque Itaici é um pouco a referência, né? Exato. Inclusive, para quem não é da região, não mora aqui na região, não conhece, apesar de que Itaici, os bispos se reuniam lá, agora se reúnem em Aparecida, mas é um bairro aqui de Indaiatuba, né? Exatamente. É um bairro de Indaiatuba, onde tem a casa lá dos jesuítas, né, da Companhia de Jesus, e lá eles apresentam vários tipos de, especificamente esse retiro de Santo Inácio. Mas não só aqui em Itaici, em outros lugares também são feitos. Em vários lugares, né? Então, você tem... mesmo em lugares onde temos casas jesuítas, onde se tem casas jesuítas, você encontra, mas muitos leigos também, depois de ter feito toda a experiência e a capacitação, também oferecem esses exercícios. Você sabe que eu fiz aqui, pela TV, eu fiz aqui um EAD com retiros também ao longo do tempo da Quaresma, 40 dias. E como eu já fiz o retiro de 30 dias de Santo Inácio, eu busquei essa experiência, até muitos escritos que eu tinha da época, eu fiz isso em 1990, aliás, há pouco tempo, né, de passagem. Foi ontem, na verdade, esse retiro, em 1990. Eu fiz 30 dias, e aí o que eu fiz? Eu aproveitei vários desses textos
e coloquei nesse retiro pelo EAD, o retiro virtual. Você sabe que foi uma experiência maravilhosa, a sede que as pessoas têm da oração. Exatamente. Acho que não sei se você percebe isso lá também. Muito, e várias vezes, inclusive, eu já dei alguns exercícios espirituais em outros lugares, em Londrina, em algumas cidades de Minas Gerais, em que as pessoas me convidaram para dar os exercícios para um grupo de 30 pessoas, 50 pessoas, um final de semana, um dia, uma então tarde. Você não fica só em Teci, se as pessoas precisarem, também pode entrar em contato com você e você vai na cidade delas. E também é possível, para que a pessoa comece esse tempo de silenciar, né? Então, a gente vive num tempo muito agitado e como é difícil a gente silenciar e ficar um tempinho em oração, recolhido. Então, você também tem outras possibilidades para começar essa metodologia do silêncio, da oração, né? Então, isso também pode ter um início, né? Não só você destinar um fim de semana, mas também é possível começar com 15 minutos por dia, quem sabe uma tarde. Então, aos poucos. A pessoa vai se preparando para isso, né? Vai se preparando. Agora, antes de a gente entrar nessa questão temática, daqui a pouco a gente vai ter um VT, o que o povo pensa sobre oração. Eu acho que vai ser bem legal a gente ver isso. Mas você tinha falado assim, você é arte educadora. Isso. Na hora que você falou, me veio uma curiosidade assim, como que é esse trabalho de arte educadora? Como que você é formada? Isso. Eu trabalho com ensino médio e trabalho com ensino religioso, mas minha formação primeira é a partir da música, né? Ah, tá. Então, quando eu fiz os 30 dias, a cada dia vinha a minha síntese da oração vinha em forma de música. Sério? Então deve ter sido uma experiência maravilhosa. Eu fiz umas 30 músicas e aí daí surgiu um CD que foi pela Loyola. A partir das experiências, poxa, deve ter sido dos exercícios espirituais, né? Então a minha primeira formação é música. E depois fiz teologia. E a partir daí comecei a trabalhar. Então, comecei primeiro pelo viés da música e hoje eu trabalho com ensino religioso, mas espiritualidade também. Então, eu trabalho com os jovens e trabalho com leigos também, né? E a questão de Taici veio como um coroamento de tudo isso, não é? Na verdade... Esse itinerário de Santo Inácio, isso é muito bonito, né? Eu percebi que a música não era mais o fim, mas o meio para que eu pudesse... Que legal. Olha, nós vamos ter hoje muita coisa para falar então. É você que está em casa, você já percebeu que hoje o assunto vai render. Então, antes de a gente entrar nessa questão toda, vamos ver esse VT. O que o povo fala sobre essa questão da oração? Acompanhe comigo. Qual foi a primeira oração que o senhor aprendeu? Pai Nosso, né? Quem foi a primeira pessoa a ensinar o Pai Nosso no mundo? Jesus. Você tem o costume de rezar o Pai Nosso na sua família, na sua casa? No momento, Não. Foi o Pai Nosso e a Ave Maria. Você sabe quem foi a primeira pessoa a ensinar o Pai Nosso? Minha mãe. E no mundo? Jesus. Na sua família tem o costume de rezar o Pai Nosso? Tenho o costume de rezar o terço, agora estou criando um casal de bisneto que veio, sabe lá, muito sofrimento. Então, estou ensinando eles a rezar o Pai Nosso. Um Pai Nosso. Quem foi o primeiro a ensinar o Pai Nosso no mundo? Foi Jesus. A sua família tem o costume de rezar o Pai Nosso? Sempre. Sempre. Por que a oração do Pai Nosso é tão importante para as pessoas? Porque fala do perdão, fala de perdoar, fala do nosso dia a dia. É o Pai Nosso. O Pai Nosso, depois a Ave Maria e o Credo, né? Você sabe quem foi a primeira pessoa a ensinar a rezar o Pai Nosso? Da minha família, você diz? No mundo. Jesus, não foi? A sua família tem o costume de rezar o Pai Nosso? Para te dizer a verdade, ultimamente não, mas antes sim, tínhamos bastante. Quando meu pai era vivo, assim, né, em vida, minha mãe, sim. Por que a oração do Pai Nosso é importante para as pessoas?
Eu acredito assim para você ter um respeito, uma convivência melhor. Qual foi a primeira oração que você aprendeu a rezar? Santo Anjo. Você tem o costume de rezar o Pai Nosso? Sim. Você sabe quem foi o primeiro a ensinar a oração do Pai Nosso? Jesus Cristo. Na sua família tem o costume de rezar o Pai Nosso? Tem. Qual a importância de rezar o Pai Nosso? Acho que é uma consciência de união, né? De estar todo mundo em contato com o Pai e com os irmãos também. Acho que é isso. É interessante a gente ver essas imagens, essas ideias, estas respostas, porque todos ali, sem exceção, falaram a questão do pai ou da mãe que ensinou a rezar. Né? Essa questão da... Como fica mesmo na infância, como fica guardado na gente esse ensinamento dos pais, né? Isso é fundamental, eu acho que para que a gente no futuro entenda um pouco melhor da oração na nossa vida. Que bom. Gostou do VT? Achou interessante? Nossa, muito, muito interessante. Até me fez lembrar também, né? Quando foi que eu comecei a aprender. Você tem um pouco de memória disso? Eu lembro também da minha mãe, né? Da minha avó, né? Minha avó também. Então, nós tínhamos o terço todo dia 13 de julho, dia de Santo Antônio, 13 de junho. E então, assim, a oração, eu acho que a oração vocal, ela vai abrindo espaço dentro, no nosso interior, para que a gente desenvolva essa vida interna. Mas é engraçado, a maioria das pessoas tem essa questão da oração desde a infância mesmo, né? Eu acho que é muito difícil você não ter uma família que não ensine a rezar. Eu acho muito difícil isso, porque você vê que todos, inclusive uma senhora disse assim, olha, depois que meu pai faleceu, a gente parece que se dispersou um pouco isso, não é? Tem aquela raiz ali que não muda, né? Isso é muito bom, eu gosto disso, saber que as pessoas, desde o início, já têm a oração como uma referência, não é? Muito bem, a nossa temática de oração. Falaram ali que Jesus foi o primeiro que ensinou a rezar. A oração do Pai Nosso, de fato, é importante para nós? Você percebe essa importância da oração? Olha, inclusive, uma vez eu preparei um retiro a partir do Pai Nosso. E aliás, se a gente olhar cada frase... tem as petições da oração. 30 dias de retiro para que a gente possa, né, ir internalizando, porque ele é completo. Né? Mas a gente precisa se apropriar do sentido, do significado. É exigente, né, a oração do Pai Nosso? É exigente. É exigente porque ela pede o perdão, às vezes a gente não quer muito perdoar, não é? Ela pede um pouco de, eu acho assim, de solidariedade, de partilha, a gente às vezes não quer partilhar, não é? Eu acho que ela ensina muito porque ela dá essa capacidade de você perceber a sua limitação e saber onde você tem que caminhar, né? E eu acho que também a gente refletir sobre o pão nosso de cada dia, e a gente quer tudo, né? Não, é um dia de cada vez, né? Saborear esse dia, efetivamente, como a gente está vivendo atropeladamente, sem viver cada dia. É uma correria sem fim, né? Até você falava, assim, quando a gente começa a preparar o coração, é importante, assim, tirar uns 10 minutos, 15 minutos, para que a pessoa comece a se apropriar desse tempo que às vezes ela não tem. Exatamente. Né? Para começar a viver essa dinâmica da oração na sua vida. Eu acho isso fundamental, né? Fundamental. E quando a gente fala de tempo, a gente acha que o tempo ele é nosso inimigo, mas ele pode ser muito bem o nosso amigo. Sim. Se a gente consegue coordenar e organizar esse tempo da melhor maneira possível. Eu acho que de acordo com o nosso interesse, a gente consegue fazer isso. Porque senão, como é que a gente vai fazer um retiro? Pois é. Eu lembro de uma professora que fez os exercícios em Itaici. Depois que ela fez a experiência do final de semana, o que ela fazia? Ela dobrava o período. Então, ela dava aula de manhã e à tarde ela tinha 20 minutos entre um turno e outro. O que ela fazia? Ela levava frutas, porque em Itaici é meio que prática, na hora do almoço você tem várias frutas coloridas. E naquele tempo de 10 minutos em que ela saboreava aquela fruta, era o tempo de oração dela. Nossa, que interessante. Em que no meio do caos da sala dos professores, ela sentava no cantinho e à medida em que ela ia saboreando, aquilo era um tempo de oração. Então, na verdade, esse dispor-se não significa, você não precisa ter um espaço, seria excelente. Então seria muito bom que tivesse. Obviamente. Mas a verdade não necessariamente precisa ser isso. Você precisa ter a disposição interna primeiro. A pessoa faz o tempo e faz o espaço. Exato. Tá vendo só? Estamos aqui conversando com a Lia sobre essa questão toda aí do retiro, da oração. A gente vai para um brevíssimo intervalo, daqui a pouco a gente já volta para continuar falando um pouco sobre esse assunto. O intervalo é rápido, daqui a pouco a gente já está de volta.